todos. Sejam bem-vindos a mais uma webconferência ofertada pelo Núcleo de Telesaúde da UFPA. Além da oferta dos serviços de teleeducação, o Núcleo dispõe dos serviços de consultoria em teledermatologia e basta acessar o site para acessar o serviço de teledermatologia. A nossa conferência de hoje é continuidade da conferência sobre monkeypox e o tema é a vigilância da monkeypox no estado do Pará. Para falar deste assunto, convidamos a doutora Veronice Borges, que é coordenadora dos IEBs na Secretaria do Estado de Saúde Pública do Estado do Pará. Desejamos a todos uma excelente conferência e passamos a palavra à doutora Veronice. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Vou te acessar. Sim. Bom, primeiro, boa noite, obrigada. Eu queria agradecer a toda a equipe, né, a Lidiane e a equipe de Telesaúde da UFPA, por essa oportunidade, né, da gente estar abordando esse assunto. Tá, então, agradecer, né, pela oportunidade de estar abordando esse assunto, monkeypox, mais esse desafio, né, que está imposto aí para todos nós, profissionais da saúde. Então, vamos começar. Aqui, né? Então, nós acompanhamos as notificações iniciais de monkeypox, né, que foram feitas pelo Reino Unido, ainda em maio de 2022, e a partir desses casos, né, eles só aumentaram e depois foram se expandindo para outros países da Europa, né, e tomaram uma proporção enorme, né, em outros países também. Então, no dia 23 de julho, a OMS declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional, né? E a gente entende como uma emergência de saúde pública qualquer situação que traz, né, algum risco para a saúde da população e que precise também de uma ação coordenada entre setores de saúde para que haja a redução dos riscos de infecção, né, desse agravo, ou redução de impactos, né, do agravo para a saúde pública. E também essas situações de emergência, elas normalmente precisam de alguma ação coordenada entre os países, né, para minimizar os danos, né, que esse evento pode trazer. Algumas restrições, por exemplo, de viagem ou prejuízos ao comércio. Então, a OMS declarando a emergência de saúde pública, todos os estados ficam atentos e aí esse evento, ele começa ele ganha uma importância, né, a nível de monitoramento e de ações de controle. Nós temos o Centro de Informação Estratégica de Vigilância e Saúde, que é o ponto focal, né, no Brasil, né, é o ponto focal para o Regulamento Sanitário Internacional. Então, é quem está coordenando no Brasil as ações para o controle da monkeypox, né? Então, o CIEVES, ele é responsável já por fazer a busca de rumores, tá? O monitoramento de eventos e coordenar as ações que são necessárias ao enfrentamento de uma situação de emergência. No Brasil, nós temos o CIEVES no Ministério da Saúde e todos os estados também têm CIEVES implantados, assim como as capitais brasileiras. Além disso, né, a vigilância epidemiológica, ela também trabalha as ações de vigilância, que isso já está regulamentado, né, através da Lei 8080, e nós temos uma portaria de notificação compulsória que foi atualizada recentemente, no dia 31 de agosto, que inclui a monkeypox como uma doença de notificação compulsória. Então, a gente já tinha a obrigatoriedade da notificação por se tratar de um evento de saúde pública, mas agora ela já é uma doença
constante na lista de notificação compulsória. Então, todos os profissionais de saúde, todos os serviços, têm a obrigação de fazer a notificação diante de uma suspeita de monkeypox. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, da linha do tempo, o monkeypox, apesar da gente estar ouvindo falar agora, né, conversando muito sobre esse assunto, é uma doença que não é uma doença nova, né, ela foi descrita em 1958, foi descrita pela primeira vez, identificada em um macaco, por isso que deu origem a esse nome, né, de varíola do macaco, ou monkeypox, e de lá para cá, muitos surtos eles ocorreram, né, tanto em regiões da África quanto fora dela, surtos pontuais, como, por exemplo, em 2021 houve um surto nos Estados Unidos, né, com aproximadamente 70 casos da doença. Então, era uma situação que já vinha ocorrendo, né, que é uma doença considerada endêmica na região da África, mas acontecendo de forma pontual em outros países, né, Estados Unidos e outros países. E agora, recentemente, né, em 2022, desde maio, a gente está enfrentando esse surto a nível mundial. Então, monkeypox é uma doença causada pelo vírus. Eu não vou entrar muito em detalhe na questão da doença, que já foi, inclusive, abordado em outro momento aqui. A nossa ideia é mais falar sobre a vigilância, mas, né, não tem como a gente não fazer alguns comentários, que é uma doença causada por um vírus, que é da mesma família do vírus da varíola, mas é uma doença diferente da varíola. O nome, né, se dá por conta do animal em que ela foi descrita, né, lá em 1958, por isso se chama varíola do macaco. É uma doença zoonótica, né, ou seja, a gente pega através, principalmente do contato com animais infectados, mas nesse surto, essa transmissão ela está se sustentando de humano para humano, mesmo através do contato direto, né, de pessoa para pessoa, ou através de contato com secreções respiratórias ou objetos, né, que estejam infectados, tá? Essa, como eu já falei, é uma doença que ela é considerada endêmica para a região da África, principalmente a África Central e Ocidental, e normalmente os casos que eram descritos anteriormente, eles estavam relacionados com viagem para esses locais ou contato com pessoas que tinham vindo desses locais, ou animais também. Então, nesse surto atual, agora, que a gente está enfrentando desde o início de maio, a epidemiologia está se apresentando de uma forma diferente, né? Porque a transmissão ela está principalmente entre humanos, de pessoa para pessoa, através desse contato direto. Não existe um tratamento ainda específico, a gente tem uma medicação que foi aprovada recentemente pela Anvisa, mas não está disponível, né, para tratamento de todos os casos. Hoje o Ministério da Saúde está disponibilizando esse tratamento com alguns critérios, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e restrito aos casos que realmente têm sinais de gravidade que necessitem de uma atenção muito especial, né? Eu vou colocar um pouco mais à frente para vocês. Aqui, só para falar um pouquinho dos aspectos clínicos da doença, é uma doença que ela apresenta essas lesões de pele, lesões cutâneas, e que normalmente pode se confundir, inclusive, com outras doenças dermatológicas, mas tem algumas características que podem nos auxiliar, né, na identificação da doença. Uma delas é que as lesões, elas têm umas características especiais, né, são lesões que são bem delimitadas, com essa borda um pouco elevada, e geralmente a lesão ela tem uma umbilicação. Então, é uma característica que a gente pode utilizar para diferenciar de algumas outras patologias com lesões dermatológicas. Então, as lesões, elas normalmente começam como uma mácula, que é aquela mancha na pele, evolui para uma pápula, depois forma uma vesícula, a pústula e forma a crosta. Então, a lesão de monkeypox, ela passa por todos esses estágios. E também uma coisa que pode auxiliar, diferenciar de varicela, por exemplo, é que quando essas lesões surgem,
numa mesma região do corpo, por exemplo, no braço, no tórax, as lesões elas tendem a evoluir de uma forma uniforme, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar um caso que apresente, por exemplo, a mácula, a vesícula, pústula no mesmo local. Geralmente surgem as lesões e elas evoluem uniformemente. Essa foto aqui é de um paciente que apresentou gravidade, né? É um caso que foi descrito recentemente em um artigo publicado. Esse paciente imunodeprimido apresentou lesões bastante disseminadas, né? E também com lesões bastante características de monkeypox. Aqui outras lesões, mostrando aqui, né, como é que são as lesões, tá? Aqui, por exemplo, nessa figura, são lesões que variam de 7 dias de doença, mais ou menos, até o 10º dia de doença, que é essa lesão aqui, já partindo, né, para a cicatrização, para a fase final, que é a fase de crosta. Essa outra lesão aqui é daquele mesmo paciente, um paciente que evoluiu com muita gravidade e que precisou de internação, lógico, e é um paciente que, inclusive, evoluiu para óbito, paciente imunodeprimido, que é um dos grupos de risco considerados para essa doença. Então, só para a gente reforçar, a maioria dos casos, né, a maioria evolui de forma benigna, né, e cura espontânea. Alguns casos podem evoluir com sinais de gravidade, precisando de uma atenção especial, né, e de tratamento específico. Então, para esses casos, a vigilância precisa estar atento para identificar, né, e encaminhar esse paciente para alguma assistência mais especializada. Então, o Ministério da Saúde, desde o início, já fez algumas alterações em definição de caso, porque, de acordo com a situação epidemiológica, de acordo com o cenário epidemiológico que se apresente, essa definição ela precisa ser modificada, e hoje a definição que está sendo trabalhada pelo Ministério da Saúde é essa: é qualquer indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito, lesão em mucosa ou erupção cutânea aguda, sugestiva de monkeypox. Eu sempre gosto de chamar a atenção para esse sugestiva, né? Porque uma lesão sugestiva de monkeypox é aquela lesão que é bem circunscrita, né, delimitada, que tem o centro dela é mais profundo, tá? E geralmente ela tem uma umbilicação. Essa é uma lesão que é sugestiva de monkeypox, que é diferente de uma lesão, por exemplo, de varicela, tá? Essa lesão, ela pode ser única, pode ser múltipla, e pode surgir em qualquer parte do corpo, inclusive na região genital. Além disso, um paciente que apresente proctite, por exemplo, dor anorretal, sangramento, ele também pode ser um caso suspeito de monkeypox. E o edema peniano também, tá? Então, esses sinais e sintomas, eles levam a gente a pensar e a suspeitar em monkeypox, tá? Nessa situação, diante de um caso suspeito, o profissional ele já precisa fazer a notificação e orientar o paciente para cumprir o isolamento, né, para evitar a disseminação para outras pessoas, tá certo? E, além disso, lógico, prestar assistência do paciente e coletar as amostras que são necessárias para a gente investigar o caso, tá? A gente vai tratar como caso confirmado qualquer indivíduo, né, que foi classificado como caso suspeito, né, que atende aquela definição de caso suspeito, e que o resultado de exame laboratorial, ele veio positivo ou detectável para monkeypox. Então, a gente confirma o caso. Se o resultado veio negativo, a gente vai descartar o caso, considerar que outra doença, né, acometeu, mas que não monkeypox. Também existe a classificação de caso provável, que é aquele indivíduo que tem todas as características, todos os sinais e sintomas, né, sugestivos de monkeypox, que a gente classificou como um caso positivo, como um caso suspeito, mas que não foi possível coletar amostra, né, ou porque já perdeu a oportunidade, ou porque esse paciente se recusou,
ou então a gente coletou a amostra e a amostra foi inadequada, ou o resultado veio inconclusivo, né? Nessas situações, a gente vai precisar avaliar outros critérios para dizer que esse caso pode ser um caso provável, então se a gente vai descartar. Quais são esses critérios? A gente vai avaliar a situação de exposição desse paciente ao risco de infecção por monkeypox, que seria se ele teve exposição próxima e prolongada, tá? Sem proteção respiratória ou contato físico direto, inclusive contato sexual, com parceiros múltiplos ou desconhecidos nos últimos 21 dias, tá? Anterior ao início dos sintomas, ou se ele teve exposição prolongada com um caso suspeito, tá? Ou confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias, ou se ele teve contato com algum material contaminado, por exemplo, roupa de cama, lençol, né, de uma pessoa que é considerada confirmada ou provável, suspeito de monkeypox, ou ainda os trabalhadores de saúde que prestou algum tipo de atendimento a um paciente suspeito de monkeypox, mas que não utilizou o equipamento de proteção indicado. Então, se a pessoa apresentou um desses critérios aqui, desenvolveu sintoma dentro dos 21 dias, ele é um caso provável de monkeypox. Isso são definições que a gente utiliza na vigilância para poder classificar os casos que são notificados, tá? Os casos notificados, eles podem ser notificados por qualquer profissional de saúde e em qualquer serviço de saúde também, né? Então, fica a cargo da vigilância fazer a avaliação adequada dos casos e fazer a classificação deles de acordo com os exames. Aqui, só para ilustrar também, nós temos 3 fotos, né, para a gente reforçar a questão da característica da lesão. Esse aqui são 3 casos positivos de monkeypox. Essa lesão aqui é uma lesão grande, né, a gente vê, dá para perceber bem a borda da lesão, que ela é bem delimitada, né? Ela é um pouco mais alta, olha, não está no mesmo nível da pele, o centro da lesão está um pouco deprimido, né? Assim, está abaixo, e essa lesão já está praticamente na fase de cicatrização, né? Mas dá para a gente perceber bem. Essa outra lesão aqui também, né? Dá para perceber bem essas características, né? Da forma da lesão de monkeypox. Essa outra aqui uma lesão na região genital, que é uma característica desse surto, né, que bastante casos apresentam lesões nessa região, tá, na região genital. Então, é muito importante na investigação epidemiológica também a gente fazer essa investigação detalhada e registrar adequadamente essas informações na ficha de investigação. Aqui eu não vou me detalhar, é um pouco de tudo que eu já falei, né? A gente lá na ponta, esse aqui é um algoritmo de classificação, e a gente lá identificar, né, o caso, que esse caso ele pode ser identificado em qualquer serviço de saúde, então, olhar para o paciente e perguntar, tem critério, esse paciente tem lesões sugestivas, tem quadro clínico sugestivo de monkeypox? Se sim, a gente vai fazer a notificação, classificar como um caso suspeito. Se não, a gente não precisa notificar, tá? A gente não precisa notificar todos os casos que apresentam alguma lesão de pele, só se for sugestivo de monkeypox, tá? E se não for, a gente, né, encaminha para o atendimento, mas não precisa de fazer a notificação. E aí, se esse caso ele for enquadrado como suspeito, a gente vai proceder com a coleta de material para exame, tá? E acompanhar esse paciente também. Quando chegar esse resultado, se for positivo, eu vou classificar ele como um caso confirmado, se for negativo, eu vou descartar. E se o resultado vem inconclusivo, eu vou fazer aquelas perguntas, né, sobre a exposição e classificar ou como um caso provável ou descartar, tá? Ou tem também outra classificação que é perda de segmento, mas aí não seria o caso aqui, né? Você está acompanhando o paciente e só simplesmente não temos resultado de exame. Então, o caso fica como provável, tá? Esse quadro, vocês podem consultar no plano de contingência, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde, que está disponível esse quadro dentro desse plano. Então, como que a gente vai fazer a notificação do caso, tá? A notificação do caso, ele pode ser feito diretamente no link
do Ministério da Saúde, tá? No link do sistema REDCap, onde está disponível um formulário com todas as variáveis necessárias a serem investigadas durante a notificação do caso, tá? Esse link, ele está disponível, tem... Qualquer profissional de saúde pode acessar para fazer a notificação, tá? Mas é importante que essa notificação, ela seja sempre informada para a vigilância epidemiológica do município, que normalmente vai precisar auxiliar na investigação do caso, na coleta de amostras, que por enquanto está sendo concentrada, na maioria das vezes, pela vigilância epidemiológica do município, e precisa ser encaminhada ao laboratório central, tá? Então, por isso, tem que ser articulado com a vigilância e com o LACEN, tá? Mas essa notificação, ela pode ser feita diretamente no link, mas a gente precisa estabelecer essa comunicação com a vigilância do município, tá? Só deve ser notificado nesse link os casos que a gente considera como suspeito realmente de monkeypox, tá? Também o CIEBS Pará, ele está acompanhando a nível estadual todos os casos de notificação. Nós temos um telefone que está disponível também para qualquer profissional ou Secretaria de Saúde para tirar as dúvidas ou fazer alguma orientação a respeito da investigação dos casos, tá? E uma informação também importante é que não basta só fazer a notificação lá, esse caso ele vai precisar ser acompanhado e a gente vai precisar retornar nessa notificação para poder fazer o encerramento, né, o encerramento daquele caso, tá? Fazer a atualização da ficha de notificação, porque quando você notifica, ainda vai coletar as amostras, né, e aí depois a gente vai retornar para dizer se aquele caso foi positivo, se foi negativo, né, se a gente descartou, confirmou o caso, assim como a evolução clínica do paciente também, ela precisa ser colocada nessa ficha. O que aconteceu com esse paciente? Ele precisou internar? Evoluiu para cura, né? Ou o que aconteceu com esse paciente? Aí, então, a gente precisa retornar. Para retornar a notificação, a gente tem, no momento que você notifica no sistema, né, que você vai salvar a tua notificação, ele te dá um código que é chamado de código de retorno. Então, esse código, ele é a chave para você retornar naquela notificação e fazer as atualizações que forem necessárias, tá? Toda vez que você atualizar a ficha, ela te dá um novo código para você retornar naquela notificação, tá? Cada pessoa que notificou, ele pode ter acesso à ficha daquele paciente que ele realizou a notificação, tá certo? A confirmação do caso, né? A gente confirma os casos de monkeypox através de exame laboratorial. E o exame que é realizado para confirmação é o teste de biologia molecular, né? O RT-PCR, tá? Que atualmente ele está sendo realizado somente em laboratórios credenciados, né? Laboratórios de referência. O laboratório atual de referência para o estado do Pará é o Instituto Evandro Chagas, mas as amostras, elas precisam ser todas enviadas para o laboratório central. E é importante também dizer que o laboratório central e o Instituto Evandro Chagas, eles não vão fazer coleta de exame, tá? Eles são laboratórios e eles vão receber as amostras. Então, quem tem que realizar essa investigação e a coleta é o local onde o caso é identificado ou a própria vigilância epidemiológica do município, tá? Aí vou fazer a investigação, a coleta de todas as informações que são necessárias, que estão lá disponíveis na ficha, e a coleta das amostras, que são material vesicular, tá? É um suave naquelas lesões onde surgem no corpo, que pode ser tanto na região genital como em outra parte do corpo, precisa fazer esfregar o suave, né, para coletar bastante material da vesícula, e é esse material que vai ser analisado pelo laboratório, tá? Além do suave de vesícula, pode ser a crosta, né? Quando aquela lesão já está formando aquele cascão para cicatrização, aquele material, ele pode ser analisado, é um material adequado também para fazer a identificação do vírus, tá?
Além disso, a gente precisa também coletar outros materiais para fazer diagnóstico diferencial também, tá? Além, como eu falei, as lesões de monkeypox, apesar de ter essa característica, né, que a gente considera que são bem características, nem sempre elas podem se apresentar dessa forma, ou o profissional, no momento que está fazendo a avaliação, ele pode ficar em dúvida, né, com outras doenças, como, por exemplo, varicela, herpes zoster, tá? E sífilis também. Então, é necessário que, além da gente fazer o diagnóstico de monkeypox, a gente colete também material para fazer o diagnóstico diferencial ou complementar, né? Que hoje é sífilis, varicela e herpes, tá? Também uma das recomendações que é utilizada, né, para locais onde tem essa possibilidade, é de sempre estar realizando o teste rápido de sífilis, né, no momento que você está investigando. O que tem se observado muito é a co-infecção, né? O paciente tem sífilis e apresenta monkeypox, pacientes também que são pessoas que vivem com HIV também podem apresentar monkeypox, então pode ter essas situações que estão acontecendo simultaneamente. Então é muito importante a gente estar atento para isso, para investigar além de monkeypox e essas outras doenças que podem cursar com sintomas parecidos, né? Como sífilis e varicela, além da herpes também. Essas orientações todas, elas estão disponíveis na nota técnica da CESPA, que está no site da CESPA, né, livre para acesso de qualquer pessoa, além de que a gente já divulgou amplamente na rede de saúde, né. Também é importante que, como eu falei anteriormente, a gente sempre busque esse contato com a vigilância epidemiológica do município, porque eles podem definir algum fluxo diferente, né? Tem município que prefere que o próprio hospital colete as amostras, né? E ele só faz o encaminhamento. Tem outros que preferem que a vigilância epidemiológica analise os casos e faça a coleta. Então, a gente tem que observar como que é o fluxo vigente dentro daquele território, dentro daquele município. Aqui é só um quadro, né, com todas essas orientações que eu acabei de falar, né, com as especificações das coletas que precisam ser realizadas, que precisam ser encaminhadas para o LACEN, né. É importante que o profissional que faça essa coleta, ele use todo o equipamento de proteção individual, né, para minimizar os riscos de infecção. Além disso, observar, né, observar a necessidade desse material ir bem acondicionado para o laboratório e o tempo também. Quanto você coleta o material, quanto mais rápido esse material chegar no laboratório, melhor. Senão, você tem que manter ele em condições, né, apropriadas, refrigeradas ou congeladas, a depender do tempo que você vai levar para encaminhar esse material para o laboratório. Aqui é continuação, né? Aqui é tudo isso que a gente já falou, né, a respeito do envio das amostras. Todos os casos suspeitos, a gente tem que fazer todo o esforço para que se consiga coletar a amostra, porque hoje ainda a gente está no momento que precisa coletar de todo mundo, tá? A gente tem que identificar, trabalhar dentro da vigilância para identificar todos os casos suspeitos, coletar a amostra, né, para a gente poder confirmar, tá? O nosso cenário hoje, ele exige isso, que a gente faça a identificação e coleta de material, né, além das nossas medidas de vigilância que precisam ser adotadas de forma imediata. Quais são? Isolamento do paciente imediatamente quando se suspeita do caso, o rastreamento e monitoramento de seus contatos, tá? O paciente que for suspeito de monkeypox, ele precisa ser monitorado, precisa ser reavaliado e até que saia o resultado do exame. Se o caso for confirmado, ele precisa ser monitorado até que o caso ele se resolva, tá? Que momento é que esse quadro se resolve? Quando as lesões, elas cicatrizam. Enquanto as lesões não cicatrizarem, essa pessoa está transmitindo ainda a doença, tá? Então, ele precisa ficar em isolamento até que as lesões, elas estejam cicatrizadas.
que pode levar em torno de 2 semanas, 3 semanas, né? Pode chegar até 28 dias esse isolamento. Eu sei que é bem complicado, né? É um período muito longo, mas a gente precisa orientar muito bem essa pessoa para proteger a comunidade como um todo, né? E evitar a disseminação do vírus, tá? Então, nesse monitoramento do paciente, é necessário que a gente avalie os riscos que essa pessoa pode estar, os sinais que ela pode estar apresentando de complicação da monkeypox. Como eu falei anteriormente, a maioria dos casos evolui de forma tranquila, né, sem precisar de internação, ficam em tratamento domiciliar, isolamento domiciliar, mas algumas pessoas podem apresentar algum risco para agravamento, e aí a gente precisa, nesse monitoramento, identificar para encaminhar essa pessoa para uma assistência mais especializada, tá? Então, os riscos podem ser múltiplas lesões, né, que podem aumentar o risco de infecção, complicações no sistema digestivo, complicações no sistema respiratório, tá? Complicação na visão, né? Algumas lesões oculares podem levar à cegueira, por exemplo. Então, essas são situações que a gente precisa estar identificando e aí você encaminhar esse paciente para algum atendimento mais especializado, tá? Para pacientes em tratamento domiciliar, normalmente o tratamento ele é sintomático, né? Mas em situações de gravidade, o Ministério da Saúde hoje está disponibilizando, né, um tratamento com o medicamento Tecovirimat, que foi permitido, né, pela Anvisa, e esse medicamento tem em pouca quantidade disponibilizado no Brasil, e por enquanto está concentrado no Ministério da Saúde, né? E aí, por isso, precisa da gente estar identificando esses casos e avaliando alguns critérios que foram considerados critérios de elegibilidade para o tratamento do Tecovirimat, tá? Então, pacientes que evoluem de forma grave, com lesão ocular, ou que apresenta quadro de encefalite, pneumonite, lesões cutâneas, né, disseminadas no corpo, lesão extensa de mucosa oral, que dificulta a alimentação, hidratação, enfim, situações que fazem com que o quadro clínico desse paciente seja considerado grave e o médico ele opte pelo tratamento com Tecovirimat. Nessas situações aqui, tem que entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, né, a CIEBS Pará, para que a gente possa reunir a documentação necessária e fazer a solicitação do medicamento para esse paciente. Com relação ao rastreamento e monitoramento de contatos, é essencial que isso seja feito no momento da notificação do paciente, né, que você já identifique quem são os contatos, quais foram as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que a gente está suspeitando de monkeypox ou que é confirmado nos últimos 21 dias. E essas pessoas, elas precisam ser contactadas e ser monitoradas por 21 dias, né, a partir do último contato que ela teve com aquele paciente, tá? Esse contato pode ser remoto, a gente pode ligar para essa pessoa, né, diariamente, para perguntar se ele apresentou algum sinal ou sintoma, febre, ou infartamento ganglionar, ou alguma lesão. Qualquer sinal, né, qualquer sintoma que essa pessoa apresente, ele vai passar a ser considerado um caso suspeito e a gente vai proceder com as coletas de amostra também para ele, tá? Então, isso é extremamente necessário da gente fazer dentro da vigilância epidemiológica para que a gente possa frear, né, quebrar essa transmissão da doença, tá? Essa é a forma, hoje, é a única forma, na verdade, efetiva que a gente tem, né, já que a gente não tem vacina disponível para todo mundo, tá? Existe a possibilidade da gente ter vacina, né? O Ministério da Saúde já sinalizou, mas seria também uma quantidade muito pequena, insuficiente, e a gente precisaria definir os grupos prioritários para a utilização dessa vacina, que hoje a gente ainda não tem a vacina e ainda não tem essa orientação de quais grupos seriam considerados prioritários para vacinar, tá? A gente pode ser os contatos, pode ser profissional da saúde, isso é
algo que a gente ainda vai conhecer em breve. Então, é importante a gente dizer que os contatos eles precisam ser só monitorados, eles não vão cumprir isolamento, né, quarentena, não precisa, tá? Podem fazer atividade normal, desde que estejam assintomáticos. A partir do momento que apresenta sintomas, aí ele já passa a ser um caso suspeito, né, e aí já sai do monitoramento para o isolamento. Com relação ao monitoramento de contatos, também é necessário a gente chamar atenção para os profissionais de saúde, né, que atendem casos suspeitos de monkeypox. A orientação é sempre para esse profissional se proteger, né, utilizar os equipamentos de proteção individual, máscara, gorro, luva, tá? E avental, para evitar esse risco, né, durante o atendimento do paciente. Mas se houver essa prestação de cuidado, né, sem o uso adequado, ou se esse profissional de saúde apresentar sintoma num período de 21 dias, ele também pode ser considerado um caso suspeito, tá? Então, é muito necessário que as pessoas que tenham contato próximo com casos positivos ou suspeitos de monkeypox possam se monitorar, né, durante esse período e procurar uma assistência médica caso apresente algum sintoma sugestivo de monkeypox, tá? A gente também orienta que essas informações elas sejam muito capilarizadas dentro dos serviços de saúde para todos os profissionais, né, para que a gente consiga efetivamente realizar, né, esse monitoramento e essa conscientização das pessoas para a questão do monitoramento e minimizar o risco de infecção, tá? Esse é um instrumento que a gente utilizou sugeriu, né, Cieves sugeriu como um instrumento para monitoramento, já que a gente não tem nenhuma ficha específica para fazer isso até o momento, tá? É necessário que a gente tenha a identificação da pessoa e que a gente registre os contatos que são feitos, né, para a gente não perder as informações, né, e não perder o período também que a gente precisa monitorar essa pessoa, né, então fazer uma ligação, ou então o próprio paciente pode estar ligando e a gente registrando se está sintomático, se não, e cada pessoa pode fazer isso, né, desenvolver um instrumento para fazer isso, né? O Ministério da Saúde também está estudando, né, algumas possibilidades para a gente fazer isso de uma forma melhor, né? Tá se pensando numa ferramenta para notificação e para monitoramento de contatos, mas por enquanto a gente não tem, então precisa utilizar alguma ficha física mesmo para fazer isso, ou o município decidir alguma outra estratégia, né? O fato é que tem que monitorar todos os contatos, só assim a gente vai conseguir reduzir o risco de infecção. Aqui a gente vai falar rapidamente dos casos, né? O cenário da monkeypox no Brasil e no mundo. No mundo começou lá no Reino Unido, mas já se expandiu, né, para 106 países, 106 países já, com mais de 58 mil casos, né, e 28 óbitos no mundo, tá? Aqui no Brasil nós temos 6.246 casos confirmados, né, por laboratório. A gente tem 2 óbitos registrados, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, e os casos eles já estão disseminados, né? Estão presentes em todos os estados, tá? Aqui no estado do Pará, nós temos 22 casos, na verdade 23, hoje a gente confirmou o outro. Casos confirmados, né? A gente já descartou 53 casos, né, que deram negativos por laboratório, e a gente ainda tem 17 casos como suspeitos, tá? Aqui a distribuição dos casos, são 14 casos no município de Belém, aí a gente tem 3 casos em Santarém, Ananindeua e Marituba, né, com casos, total de 22 casos positivos para monkeypox no estado. Aqui só para... Tá tão pequenininho, né? Estão enxergando bem? Aqui
os casos distribuídos, esses aqui são os casos confirmados, né? A gente tem a distribuição por semana epidemiológica, mostrando aqui para vocês que os casos, a gente começou com um caso, né? E aí na semana seguinte mais um caso e depois vai aumentando, tá? Então a ideia realmente é da gente adotar todas aquelas medidas, né? Reforçar a vigilância epidemiológica dentro do município, para que a gente não fique com essa tendência de aumento de casos, né? Que a gente consiga controlar a infecção, tá? E aí, aqui do lado, a gente tem os casos por faixa etária. Nós temos os casos por faixa etária. Muito grande. Eu posso ver aqui. Os casos por faixa etária, mostrando que a população mais atingida é a população jovem, né, na faixa etária de 30 a 39 anos. Na faixa etária de 30 a 39 anos. Ok, beleza, obrigada. Na faixa etária de 30 a 39 anos, né, a gente tem 12 casos nessa faixa etária. E também de 20 a 29 anos, 6 casos, né, não temos casos em criança, nem em mulheres. Por enquanto, né? Na verdade, esse caso que a gente confirmou hoje, que eu falei há pouco, é do sexo feminino, né? Mas como a gente fechou aqui esses 22 casos, até o fechamento, né, dessa apresentação aqui, eram só casos em homens, tá? E nessa faixa etária. A gente observa que não tem acima de 50 anos, né? Acreditamos que seja pelo fato das pessoas nessa faixa etária serem vacinadas contra varíola, né? A gente recebeu a vacina quando criança, então essa vacina garante uma certa proteção contra monkeypox, tá? Por isso a faixa etária é mais baixa, são pessoas que não tiveram vacinação anterior, né? Então estão teoricamente mais suscetíveis. Lembrando, gente, que o fato de ser no sexo masculino não quer dizer que não pode afetar, né, o sexo feminino. Qualquer pessoa está suscetível, tá? Não é uma doença também de homossexuais, a gente vai ver um pouquinho aqui mais à frente, que 72% dos casos ocorreram em pessoas que se declararam homossexuais, mas isso não é razão para se dizer que é uma doença de homossexual, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido de não causar nenhum comentário, nada que leve a discriminar essa população, tá? Qualquer pessoa pode adoecer, tá? Tanto que a gente já está começando a registrar casos em outros segmentos, né? Já tem caso em heterossexual, em bissexual, em mulheres, em crianças também, em outras localidades também tem. Então, na verdade, as pessoas, né, nesse momento estão suscetíveis, tá? Com relação à questão da identidade de gênero, 95% dos casos se declararam homem cis e tem 4% em homem trans, tá? Voltando a dizer que isso é uma situação da epidemiologia atual, uma situação pontual e que isso pode já estar sendo modificado a partir do momento em que a doença começa a se espalhar, né, e vai atingindo outras categorias, né, outros grupos populacionais, tá? Não é uma doença de homens, não é uma doença de homossexuais, tá? Casos confirmados aqui, segundo a variável, tem uma pergunta na ficha de notificação, que é com relação às doenças, né, pré-existentes, ou então quando essa doença, quando essa condição ela é identificada, né, no momento da investigação. Por exemplo, quando se faz o teste de sífilis, aí você detecta se essa pessoa está com sífilis naquele momento, né, e se registra na ficha, ou então quando a própria pessoa declara que ele é pessoa vivendo com HIV, por exemplo. Então, na situação do HIV, 50% dos casos foram identificados em pessoa com HIV, tá? Isso
pode ser um risco maior para a gravidade, tá? Mas não é que seja também uma condição que favoreça, digamos assim, que favoreça a infecção, né? Na verdade, essas pessoas, elas têm a imunidade baixa, que é um dos grupos de risco considerados para essa doença, tá? Passando. Com relação aos sintomas, a maioria dos casos apresentou febre, erupção cutânea, cefaleia, tá? Dor muscular, linfadenopatia localizada, lesão genital ou perianal, tá? Então, ou tem erupção cutânea, são lesões, né, cutâneas, ou então essa lesão é na região genital, tá? Esses são os sintomas mais frequentes nos casos de monkeypox no estado do Pará. Aqui, com relação ao diagnóstico diferencial, como eu falei, todos os casos eles precisam ser investigados principalmente para sífilis, herpes e varicela. Nesses casos, nesses 22 casos que foram positivos do estado do Pará, 5 deles também foi reagente para sífilis, tá? Então, em sífilis, 5 foi reagente, 1 não detectável, não reagente, 10 a gente ainda está aguardando resultado e 6 não foi por alguma razão realizado. Mas aí a gente observa, né, a questão da co-infecção, né, da presença de outras doenças também junto, por isso que eu falei no início, né, na dúvida, e se tem uma lesão que seja sugestiva, coletar a amostra, tanto o monkeypox quanto o diagnóstico diferencial, que aí a gente vai fazer um diagnóstico preciso para essa pessoa, tá? E para a gente ir finalizando, falar um pouquinho da questão da prevenção e controle, né? Que uma das situações que eu já reforcei bastante aqui é a necessidade que a gente tem de fazer a identificação precoce do caso, né? Isso é muito importante, identificar o caso precocemente, orientar para o isolamento e fazer identificação e monitoramento de todos os contatos. Mas, além disso, a gente precisa recomendar para as pessoas, de modo geral, que ainda é necessário utilizar máscara, principalmente em locais fechados, né? A higienização frequente das mãos. A gente viu que o contato, ele é uma das formas mais comuns de transmissão, né, de monkeypox, então a gente precisa fazer essa lavagem frequente das mãos, higienizar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas que apresentem sintomas ou que tenham chegado, né, de locais de viagem onde tenha transmissão do vírus. Essa questão aqui nem está muito sendo levada em consideração, já que a gente tem transmissão comunitária no Brasil e no estado do Pará também. Então, é necessário a gente reforçar realmente essa questão da higienização e de evitar esse contato próximo com pessoas que, sabidamente, são casos suspeitos ou apresentem algum sintoma, tá? Quando se identifica um caso suspeito da doença, isolamento imediato, né? E rastreamento oportuno. Já falei várias vezes aqui que eu considero que é a medida mais importante para a gente conter essa infecção, né, essa doença, combater a doença. O isolamento do paciente, do indivíduo que está sendo suspeito ou confirmado de monkeypox, precisa ser feito até que as lesões elas sejam cicatrizadas, tá? Enquanto houver lesão, aquele paciente está transmitindo a doença, tá? Profissionais de saúde, eles devem utilizar equipamento de proteção individual, tá? Precaução padrão de contato de gotícula, isso é muito importante. Manejo adequado dos casos, né? Para que a gente evite a transmissão dentro do serviço de saúde, a transmissão nosocomial. Então, é muito importante que a gente tenha um fluxo definido para atender casos suspeitos de monkeypox numa unidade de saúde ou num qualquer estabelecimento de saúde. Então, determinar esse fluxo com toda a equipe, que paciente suspeito de monkeypox vai ser atendido naquele determinado local. Quando você identifica algum caso suspeito, tirar, né, daquele aglomerado de pessoas, por exemplo, da sala de espera, levar esse paciente para um local mais isolado, oferecer máscara, né, proteger as lesões,
tudo isso com o objetivo de proteger as pessoas que estão ao redor, tá? Em caso de transporte, né, de transferência, sempre utilizar a máscara, oferecer a máscara para o doente, cobrindo a boca e o nariz, porque existe essa possibilidade de transmissão respiratória, embora seja necessário um contato mais prolongado para que isso aconteça, tá? E, diante de casos suspeitos, imediatamente notificar a vigilância epidemiológica do município. Aqui, só lembrando, colocando esses links aqui, onde está disponível o plano de contingência, né? O Ministério da Saúde divulgou agora, recentemente, o plano de contingência, a versão 2, né? Com algumas novas informações que está disponível no site do Ministério da Saúde para acesso de qualquer pessoa. Também nós temos no site da CESPA disponível o nosso plano de contingência estadual, além de notas técnicas que a gente tem elaborado e atualizado com frequência, que pode ser consultado também, né? Nós deixamos nessas notas, nesses documentos, um telefone de referência para que qualquer profissional possa tirar dúvida a respeito de coleta de amostra ou de investigação de casos, seja com LACEN, né, a respeito de coleta de amostra, ou com o CIEVES Pará, né, com relação a qualquer dúvida sobre notificação ou investigação dos casos. Então, a gente está à disposição para ajudar, né, a esclarecer qualquer dúvida que possa existir, tá bom? Nós ficamos à disposição e era isso que eu tinha preparado. Muito obrigada pela atenção.